na internet. Então, às vezes eu falo muito isso, eu falo praticamente muito, na verdade, né, para psicólogos no Instagram, mas disso, do poder mesmo, assim, na internet, né, da gente conhecer o trabalho de outras pessoas e confiar no trabalho de outras pessoas. Então, fico muito feliz de a mensagem que eu estou passando lá chegar a outros profissionais e fazer sentido me trazer aqui. Então, muito obrigada. Mas eu sou uma entusiasta da psicologia, porém uma grande crítica da psicologia. Então, acho que a terapia tem funções muito importantes, mas entender os limites da terapia é, inclusive, o que vai nos fazer ser bons psicoterapeutas. Quando a gente achar que a terapia ela não tem nenhum recorte de funcionalidade, nenhum recorte social, nenhum recorte de lugar, né, onde as pessoas estão inseridas na realidade, nos contextos. Então, a chance de a gente fazer um desserviço com a terapia é muito maior do que realmente conseguir acessar as pessoas e ajudar de alguma forma. Então, se eu pudesse assim, começar a definir a terapia, acho que a terapia é um recorte, basicamente. Então, ela tem funcionalidades importantes, mas específicas. E essa ideia, assim, eu acho um pouco problemática de que todo mundo precisa fazer terapia. Não é verdade. Não é todo mundo que precisa fazer terapia. A terapia é uma ferramenta, na verdade, de autoconhecimento, uma ferramenta e uma possibilidade de organização de várias questões, inclusive de adoecimentos, né, que são reais, de intervenções científicas sérias em relação a isso. Mas é uma ferramenta. E aí as pessoas colocam como se fosse a salvação, a possibilidade, né? Então, aquela relação assim, que já não tem mais saída, vai para terapia que lá se arruma um jeito. Aquele problema que você tem, né? Enfim, às vezes muito mais do que abandonado que ele dá, não, vai para o terapeuta que ele conserta. E a gente chega assim, chega no consultório, muitas pessoas com essa expectativa. Alguém mandou ela para terapia nesse sentido de que a gente vai consertar a pessoa de alguma forma, como se a função fosse esse, né? De consertar as pessoas. Então, acho que para começar a discussão, acho que o primeiro ponto, acho que a gente é uma ferramenta e é importante que a gente saiba das nossas limitações e potencialidades, porque acho que a gente pode utilizar muito bem essa questão que a gente tem na mão, né? Que é muito poderosa. E, ao mesmo tempo, entender como uma ferramenta, e não entender como a tábua de salvação da humanidade, que acho que psicólogo, às vezes, é muito... Acho que a gente caminha entre dois extremos, assim, da baixa autoestima e da prepotência. Às vezes, a gente acha que na terapia a gente vai dar conta de tudo, a pessoa chega, a gente quer resolver a vida dela, e aí, ao mesmo tempo, quando a gente se depara com a realidade, né, que a gente não vai dar conta da vida da pessoa, aí a gente também fala, parece que, enfim, a psicologia ainda precisa de mais coisas para avançar. Então, acho que ir encontrando esse equilíbrio é um caminho importante para todos nós aí profissionais. Falar um pouquinho também disso. Antes, queria agradecer muito a Paula pelo convite. É muito bom fazer parte disso aqui com vocês. Estou super honrada no meio dessas duas profissionais maravilhosas. Mas eu tenho uma visão bem parecida com a da Laura, e acho que é parecida também com a da Paula, dessa psicologia crítica, né? De estar lá dentro, de amar, mas saber criticar isso também. E não achar que é a salvação de tudo. E até quando a Laura fala, né? Ah, vai na terapia consertar. Isso já me incomoda. Consertar o quê? Para quem, né? Como assim consertar? Que as pessoas têm que ser consertadas, né? Que é isso? E aí já vem uma ideia errada da terapia, que vai colocar uma pessoa lá para ela ser treinada para ser igual a todo mundo, né? Para se ajustar a esse mundo. E aí eu acho que tem que separar coisas importantes, né? Que tem problemas que vêm do social e tem coisas que são individuais. E aí a gente não pode misturar tudo e falar assim, a terapia vai dar conta de tudo, vai te adequar para essa sociedade, né? Porque talvez não seja isso que a terapia vai fazer. Eu gosto muito de pensar a terapia como uma ferramenta para você viver melhor no teu meio. Mas não que ela vai te livrar de todos os sofrimentos, não que ela vai te salvar de tudo, porque não é por aí. Exato, né? Acho que isso que você colocou olha, pensar a terapia como um lugar de
de cura, de um lugar de moldar para determinados contextos, né? A gente está muito mais negando o poder que a terapia tem, que é muito mais de buscar uma autenticidade, um autoconhecimento. Não é viver sem sofrimento, né? Isso não existe, gente. A gente não vai viver sem sofrimento na vida. A gente não vai ingressar na terapia e os problemas vão acabar, porque eles vão continuar acontecendo. Né? Dia desses eu vi um filme e ele falava assim, olha, a sociedade ocidental ela é muito voltada a pensar a vida só como prazer, como viver sem sofrer, sendo que não. Se a gente vivendo, a gente terá problemas, sim, constantemente. A gente vai ter problemas. A questão é como lidar com eles. Isso na terapia a gente, sim, pode ajudar, a gente pode contribuir, a gente pode pensar isso de forma muito mais visando qualidade de vida, não sem sofrimento, né? Então, pensar, até porque entrar em terapia pensando em, nossa, quero me livrar desse sofrimento, que pode ser muito mais vindo de uma questão de relacionamentos, por exemplo, abusivos. Então, bom, eu vou ser moldado por quem? Com a queixa de quem? Da pessoa que me abusa, então eu vou ser cada vez mais permissivo, então, para essa pessoa, entendem o que eu quero dizer? Então, isso é muito problemático, né? A gente não pode estar neste lugar, né? Esse lugar, muitas vezes até muito fora da casinha, ambicioso, talvez uma palavra da moda, né? Egóico, né? De que é o detentor do saber. Nós somos detentores do saber, né? Mas, por outro lado, gente, temos também grandes potências na psicologia, na terapia em geral, né? E, bom, como terapeutas, assim, como é que vocês enxergam, digamos assim, os amores da terapia? O que vocês poderiam dizer sobre, bom, o que vocês já viram de coisas legais acontecerem assim? Acho que quando a gente. Acho que eu atendo há quase 9 anos. Então, eu, lá em casa mesmo, o meu marido falou que vai fazer psicologia ano que vem, porque ele se empolgou em ver o trabalho, porque ele fica rindo assim, falando que você atende, você ganha dinheiro e você muda a vida das pessoas e ainda ganha presente. E aí eu fico pensando assim, da rotina do trabalho do psicólogo clínico. Claro, não estou romantizando o processo também de trabalhar com terapia, né? Tem as suas dificuldades como qualquer trabalho, mas que é um trabalho extremamente significativo, acho que isso é inegável, assim. Quando você consegue perceber a contribuição do processo terapêutico na vida da pessoa, e às vezes contribuições mais efetivas e outras às vezes simples, mas que ainda assim, né, promovem transformação, acho que é um trabalho muito gostoso de você perceber. E eu vejo que às vezes, inclusive, o nosso trabalho é justamente de não aceitar de bandeja a demanda que chega para a gente, de questionar, inclusive, a própria demanda. Porque acho que em tempos como esse que a gente vive, extremamente meritocráticos, da responsabilidade individual de absolutamente tudo, quando a pessoa, às vezes, ela não consegue nem se livrar do sofrimento dela. Às vezes o sofrimento, ele é real, ele é do campo tão do real que a gente não consegue se desvencilhar dele, né? Mas perceber que existem mais forças que agem sobre ela, que não só o desejo dela, a força de vontade dela, o mérito dela, né? Perceber tudo que envolve esse estar no mundo e esse sofrimento, até o lidar com esse sofrimento fica diferente. Então, às vezes, a gente acha assim que a expectativa com a terapia é quando a pessoa ela resolve o que ela trouxe para cá. Mas não necessariamente. Às vezes, simples entender, né, a lógica que rege, a problemática da vida dela, ou as relações da vida dela, isso por si só já é libertador. Então, eu, como disse, sou muito entusiasta da psicoterapia, porque eu vejo todos os dias mesmo o efeito disso, quando a pessoa realmente entra em terapia, entra, né, na avaliação, na análise, na investigação dos próprios comportamentos, entende as consequências disso, percebe possibilidade de se comportar diferente no mundo. Dá certo.
geralmente mudanças acontecem. Então, acho que é duplamente gratificante. Primeiro, que eu gosto de trabalhar com isso, e segundo, porque perceber que realmente é significativo na vida das pessoas é muito gostoso. Eu acho que a Laura tocou no ponto certo, assim, foi certeira na resposta. A gente foi muito para negativa, né? O que a terapia não faz. E eu acho que olhar também para o lado do que ela traz é muito importante também, até para ir desmistificando isso. Então, ela trabalha sim com autoconhecimento, ela disponibiliza ferramentas para você olhar para o seu contexto de uma forma diferente. A partir do momento que você olha para esse contexto de uma forma diferente, você pode agir no mundo de uma forma diferente. Te dá uma coragem para mudar algumas situações. Eu gosto muito de pensar assim, acontece que você não vai conseguir mudar, mas o que você faz, o que é a resposta, muitas vezes é possível mudar. E ela fica muito mais clara quando você entra num processo de análise, quando você faz uma análise funcional, de perceber que há uma repetição, que você aprendeu certos padrões de comportamento e que esses padrões de comportamentos podem estar te levando a certos sofrimentos. E quando você entende isso, te dá uma possibilidade de olhar, putz, eu faço sempre essa mesma coisa, tem essas consequências, e olha só, tem mais esse mundo inteiro de possibilidade. Eu acho que esse papel da psicologia de pegar a cabeça da pessoa e mover e falar assim, olha mais isso daqui tudo, tanto que é bom, tanto que pode mudar a tua vida, acho que isso é muito bonito, né? E você começar a ver a pessoa ir sozinha, explorando outros lugares, assim. Acho que isso também a psicologia disponibiliza, né? Principalmente pensando na psicologia clínica. Exatamente, assim, né? O quanto como terapeuta a gente se realiza em nossos pacientes nesse sentido, né? Nossa, eu comento, assim, com colegas que o quanto, muitas vezes eu me vejo torcendo por eles. E o quanto a nossa vida é realmente punitiva e crítica, o viver, né? E quando tem alguém torcendo verdadeiramente pra gente, o quanto isso é potente, né? O quanto isso pode ser realmente transformador. Porque não é um torcer da boca para fora, assim. É realmente você acreditar e falar assim, nossa, eu vejo que você consegue, eu vejo que você pode. É claro que a gente não pode fazer pelo paciente, né? Pelo cliente. Mas isso são os limites. Entra aqui os limites da terapia, né? A gente não tem como fazer por, né? Até porque, bom, a gente vai se dobrando muito no processo. Então, é muito gostoso a gente ver isso, ver o paciente bem, feliz, mais satisfeito com a própria vida, sabe? É bem incrível. Paula, eu fico pensando que, eu não sei se todo mundo aqui é psicólogo, né, ou não, mas também tem muita essa expectativa de que a psicoterapia ela só atende grandes problemas, né? Primeiro, como se a gente pudesse definir isso de grandes problemas ou pequenos problemas. Problema é problema, cada um tem os seus, né, e vive eles de uma maneira, então todos são importantes. Mas o quanto é importante também a gente colocar a efetividade da psicoterapia em assuntos do cotidiano. Então, tem pontos que, por mais que pareçam simples, causam um grande sofrimento na vida da pessoa e que a psicoterapia atua também com algumas ferramentas, né? Com análises, com avaliações, enfim. Que a gente consegue oferecer outras possibilidades de coisas simples, tipo, a organização. Às vezes é um ponto que está pegando muito na vida da pessoa e a psicoterapia oferece tanta possibilidade a partir disso. Então, acho que desmistificar essa ideia também de que só vai para terapia quem está quase na bacia das almas, assim, tá num problema gigante, tá, meu Deus, sério demais, gravíssimo, aí eu vou procurar um terapeuta. E eu já escutei isso várias vezes, assim, olha a que ponto eu cheguei, eu procurei a terapia, como se fosse, assim, uma coisa que é pro fim do mundo mesmo. E acho que quanto mais a gente começar a naturalizar esse processo de prevenção de saúde também, né, que as pessoas procurem terapia também para se organizar, não só para lidar com uma problemática que esteja muito grave na vida, é uma questão muito interessante. E acho que também é nesse ponto de romantizar a terapia que a gente possa divulgar mais nesse sentido. Que qualquer problemática que você esteja vivendo, que você acha que pode ser ajudado de alguma forma, um psicólogo pode te ajudar.
não necessariamente para um adoecimento em si. Sim, sim, com certeza. E na verdade, se a gente chega nesse lugar de, nossa, tive até que buscar terapia, muitas vezes a problemática já está tão assim, tão intensa, tão complexa, que já está envolvendo várias áreas, várias questões, que aí fica muito mais difícil a terapia ajudar, porque aí possivelmente vai precisar de muitas outras ajudas além da terapia, né? Talvez um acompanhamento com um psiquiatra, às vezes nutricionista, né? Uma equipe multidisciplinar. E aí a gente entra num lugar onde falar de saúde, a gente começa a questionar questões de saúde pública, né? O acesso mesmo, a dificuldade que é muitas vezes você ter todos esses acompanhamentos. Há um movimento duplo, né? Ao mesmo tempo que tem essa romantização de vai dar conta de tudo, né? Vira quase um xingamento, você tem que ir para terapia, né? Também tem um outro lado de que ainda é visto como uma coisa de gente maluca, né? Essa pessoa aí tá surtando, só ela precisa de terapia. Eu tô normal ainda, né? Eu tô vivendo em sociedade, então eu não preciso de terapia. E eu acho que são ideias que já vêm sendo desconstruídas há muito tempo, que hoje já é vista de uma forma muito diferente, mas que ainda tá aí, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. A terapia ainda é muitas vezes tido como um lugar de fraqueza, né? Cuidar de saúde mental, lugar de fraqueza. E tempos desses eu li um negócio também que falava assim: bom, quando você fala que vai fazer terapia, né? As pessoas falam assim: nossa, terapia? Mas pra quê? Só que se você inverte a, a fala e coloca talvez uma doença mais concreta, como o câncer, e aí você vai falar que vai fazer uma quimioterapia. Nossa, vai fazer quimioterapia? Mas câncer não é nada. Aí é, aí é claro que a gente vai achar um absurdo, né? Mas se a gente está falando para uma pessoa que está, por exemplo, com humor deprimido, né, há mais de 6 meses, já muito deprimida, sempre achando muito ruim, ou enfim, várias outras questões, e a gente fala isso, aí não sou absurdo, né? Então, é realmente, eu trouxe essa discussão de forma até de polos opostos, porque é isso que a gente está acostumado a ver, né? Ou tá romantizada como uma coisa, nossa, incrível, boa para tudo, nossa, eu escuto pessoas brincando de, nossa, eu quero levar minha terapeuta no bolso para tudo que eu precisar, ela vai me falar o que fazer. Só que a gente não fala o que faz. E do outro lado, ainda um tabu, ainda uma coisa cheia de estigmas, enfim. Mas bom, agora a gente olhou esses dois pontos. Acho que agora a gente pode caminhar para o meio termo. E aí? Eu não sei se vocês viram, saiu uma matéria do The New York Times, onde falavam que os jovens, né, um dos pré-requisitos, digamos assim, para você se relacionar, ter um relacionamento amoroso com alguém, a terapia virou um pré-requisito, como mais comum entre os jovens, assim. E eu queria saber o que vocês acham disso. De novo, né? Acho que a terapia não é garantia de nada. É, Enfim, uma coisa tem nada a ver com outra. Eu posso fazer terapia por anos, entrar numa relação e eu tô me relacionando com outra pessoa. Isso daqui tem inúmeras chances de dar errado. Isso não tem nada a ver com o meu processo terapêutico nem do outro, né? Nem sempre que eu vou levar na terapia também vai dizer do meu relacionamento com o outro. Eu posso levar umas outras questões. E aí, que garantia é essa que as pessoas estão buscando, né? Parece que as pessoas estão mais buscando uma garantia de que uma relação, que é algo difícil, dê certo. Então, vai lá fazer terapia para a gente dar certo aqui dentro dessa relação, do que de fato topando entrar ali e construir algo que é difícil, né? Enfim, acho que cai nessa romantização que a gente começou a criticar lá no começo. Mas é ótimo fazer terapia, com certeza. Pessoas que estão na terapia podem olhar para suas relações de uma forma diferente, mas assim, que isso vai garantir alguma coisa? Não, não vai garantir.
se a pessoa, assim, fazer terapia é diferente de estar em terapia, né? Então, pensar que a terapia pode ser uma excelente ferramenta para melhores relações, com certeza, né? Mas se esse espaço for usado para isso, para realmente ser um engajamento de promover melhores relações, melhores relacionamentos, de repensar isso. Mas não é uma garantia que a gente tem, né? Da pessoa ir na terapia, ela está fazendo terapia. Mas acho que também isso é muito um reflexo, assim, então, primeiro, que bom, é um lado bom, né? De que as pessoas procurem mais terapia para ter bons relacionamentos, porque no geral, assim, não sei como é a experiência de vocês em clínica, mas 90% das relações são realmente muito problemáticas, muito complicadas. Então, acho que a gente cuidar para uma vida amorosa, social, mais saudável, acho que é um caminho ainda muito a ser percorrido, assim, quando a gente pensa nesse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando o quanto isso é reflexo também do momento social que a gente vive, que é esse momento muito dos gurus, né? As pessoas querem terceirizar essa responsabilidade da vida e fazem isso o tempo todo. Então, se eu vou num psicólogo, eu quero que ele me fale como comportar. Se eu vou num médico, o médico me fale sobre a minha saúde. Eu interfiro muito pouco sobre o que eu sinto, sobre o meu corpo, sobre algo que é meu. Eu vou num nutricionista, diga aí o que eu tenho que comer, mas eu não quero aprender sobre alimentação, sobre como meu corpo reage, o que eu sinto. E acho que o psicólogo se estende a essa realidade também aí, dos gurus, né, da terceirização do conhecimento. Esteja em terapia, porque a psicóloga vai te dizer como se relacionar melhor. Ela vai te dizer como essa relação pode ser saudável. Sendo que, na verdade, terapia é para ser a quatro mãos, né? Que a pessoa ela também desenvolve. Tá? Inclusive porque, às vezes, o que é uma relação saudável para alguém não vai ser para mim. A minha é de outro jeito, de outra forma. E a da pessoa faz sentido de outra forma com quem ela se relaciona. Mas eu vejo que muito desse movimento, assim, vem dessa necessidade cada vez mais constante de ter fórmulas prontas. Eu não preciso pensar tanto, não preciso me esforçar tanto, tá pronto ali, eu só sigo. Esses dias eu tenho um colega aqui embaixo, né, que ele atende outra abordagem, a gente conversa muito, e a gente ficou conversando disso, assim. Ele atende um cliente que tá com uma questão com a esposa e tudo mais, e ele não conhece a esposa, e fez pouquíssimos atendimentos, acho que tinham sido uns 2 atendimentos. E a esposa mandou uma mensagem para ele, falando assim, você já fez 3 atendimentos, já deu para você entender, então eu quero saber o seguinte, eu continuo com ele ou eu vou embora? E aí eu fiquei conversando com ele, falei, gente, que moral que as pessoas dão pro psicólogo, né? Porque que Já toma decisão uma bronca, né? séria. É um casamento de uma vida, assim, são 30 anos de casamento, você vai perguntar a alguém que você nem conhece. E aí, eu vou ou fico? Mas é muito dessa ideia, assim, de achar, eu vou terceirizar para alguém que eu acho que tem mais conhecimento para decidir minha vida, mas a gente não vai decidir a vida de ninguém. Por favor, né? É muita responsabilidade. Gente, mas é muito isso, assim. Eu acho que também isso vem muito de um reflexo de, de uma necessidade até humana de buscar por certezas. A gente não é muito tolerante a incertezas. Então, bom, se eu me relaciono com a pessoa que faz terapia, então talvez eu tenha um pouco mais de certeza que talvez esse relacionamento seja mais prazeroso e talvez me custe menos esforços, né? Mas, bom, relação demanda muito esforço, né? É uma construção de fato, mas é o que torna muitas vezes a nossa vida rica, né? O Vinícius mandou um comentário que é bem interessante, né? Que ele falou assim, ó, fala da minha experiência pessoal, há pouco mais de um ano atrás, retomei meu processo psicoterapêutico para entender melhor meus sentimentos na minha relação amorosa. E isso é fantástico. Esse é o lugar. É eu falando sobre mim na minha terapia, né? Foi bem interessante, gostei bastante, né? Então a Mariana fala do famoso modelo biomédico, né? Talvez pensar só uma coisa mais orgânica, né, Mariana? A Amanda levantou a mão e a Thaís também mandou um comentário. Eu vou passar a voz para a Amanda e depois eu comento o da Thaís, ok? O microfone Amanda, tá de Thaís. Oi, estão me ouvindo? sim, agora Gente, eu sim. vim aqui me atrever, porque eu sou dessas, tá? Eu não sou psicóloga, mas eu fiquei super afim do assunto, sou super curiosa com tudo. Eu sou profissional de marketing, então acaba que psicologia agrega demais, assim, faz muito parte do meu trabalho.
E aí eu só queria dar um pitaco aí a respeito disso, né, que vocês estavam conversando, porque me fez refletir, assim, que eu acho que tem uma linha muito tênue entre você se relacionar com uma pessoa que faz terapia, né, que só aceitar a pessoa se ela for uma pessoa que vai na terapia e tal, e entender a aceitação disso, tipo assim, não necessariamente fazer a terapia, mas entender que aquilo é algo positivo para qualquer pessoa, né? E eu acredito que, assim, com essa desmistificação da terapia, da psicologia nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, acaba que também está indo para um extremo que é um pouco preocupante, né? Que é justamente disso. Eu só vou me relacionar com uma pessoa que faz terapia, que conhece o processo terapêutico, que procura ajuda, né? Não que isso seja algo negativo, mas isso não tem que ser condicionado a uma relação, né? Tem que ser um fator determinante para uma relação. Então, eu acho que é bem válido, né, a gente discutir isso e ficar atento mesmo, né, a esse tipo de olhar, né? Porque uma coisa é você aceitar isso, você entender como isso é importante para as relações humanas, para a sua vida, para o seu relacionamento, seja ele qual for, mas também não ir para esse extremo, né? Eu acredito que tá rolando muito esse extremo, assim. Vem com esse viés de brincadeiras, de memes, mas é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, eu acho que é bem legal essa discussão, é válido avaliar esse ponto, né? Desses extremos. Era isso que eu queria falar. Desculpa interromper vocês. Sim, perfeito. Obrigada, Amanda, pela partilha. Acho que esse ponto é o que resume muito, talvez um pouco da nossa resposta, né? Que, olha, a terapia é bom, sim, pode ajudar, sim, a melhorar a qualidade de vida, a relação, a própria pessoa, né? Porque toca pontos importantes. Mas é que ela não acontece sozinha, né? Como a Thaís colocou aqui, ó, que muitos pacientes acham que somente ir para terapia já é um ato individual, né? É o suficiente. Ó, beleza, tô vindo aqui, já vai garantir minha mudança, minha solução, né? Só que, né, elas estão delegando isso, essa responsabilidade, né, de mudança para o terapeuta, sendo que não, né? A gente é talvez parte menos importante do processo, a gente viabiliza, a gente não faz acontecer. Então, você precisa estar em terapia e participar de terapia, senão a coisa não vai mudar, não vai adiantar. E pode ser muito mais esse discurso vir sendo usado até como uma questão de um status social. Porque eu faço terapia, né? Então, assim, sou terapeutizada. Tem se usado muito esse termo terapeutizado. Né? Não, eu tô terapeutizada. Então, assim, tô zero problemas, zero conflitos. Eu sou uma pessoa super bem resolvida. Eu conto a verdade ou vocês contam, gente? Mas, bom, vou passar a voz para uma pessoa que eu não consigo ver o nome, mas que está com a mão levantada. Oi, alguém tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Meu nome é Samantha, eu não sou psicóloga, não sou estudante, eu sou estudante de nutrição, por isso que eu conheço a Mari. Eu comecei a terapia no ano da pandemia, aí eu comecei a ler várias coisas e tal. E aí eu percebo que as pessoas elas não estão preparadas para as descobertas de si mesmas na terapia. A primeira frase que eu cheguei para dizer para o meu psicólogo foi: eu vim aqui hoje para mudar porque o jeito que eu tô não tá errado. E aí eu percebo essa terceirização, né, da responsabilidade sobre si, sobre o autoconhecimento, sobre seu emagrecimento, sua melhor relação com a alimentação. Mas eu percebo também que o foco das pessoas em fazer terapia está sendo outro, que é tipo assim,
parece que nós temos uma autorresponsabilidade quando a gente tem algum problema. É o que eu noto um pouco assim no Instagram. Eu vou para a terapia para ser um ser sem problemas, perfeito, porque isso vai me dar pontos no meu autoconhecimento e talvez eu passe ali naquele emprego, naquela seleção. Então, o foco está sendo outro. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu quis dizer. Então, a terapia está se tornando algo assim. Se eu tenho meu autoconhecimento, estou sendo uma pessoa melhor. Se eu estou sendo uma pessoa melhor, eu ganho mais status financeiro, mais status no meu trabalho, enfim. Obrigada. Samantha, você tocou num ponto que eu não sei nem se a gente vai ter tempo para discorrer, mas quem sabe, né? Vamos tentar. Vocês querem tentar, meninas? Porque eu acho que a Samantha introduziu bem esse assunto e o Pablo já lançou a braba aqui no chat, terapia como desejo de consumo. Bom, como é que eu faço essa pergunta? Como é que a gente, o que que a terapia hoje, no nosso mundo atual, no nosso sistema econômico atual, tem a ver? Em outras palavras, como é que a terapia se relaciona com o neocapitalismo, neoliberalismo, perdão? Olha, eu acho que basicamente a terapia é filhote do neoliberalismo, não tem jeito, assim. Acho que a gente reconhecer isso enquanto limitação é um ponto, assim. Qual é a função da psicoterapia? E aí é encarar a realidade, porque é normalização, basicamente, né? Então, as pessoas chegam adoecidas do trabalho e falam, bora lá, me dá um jeito aqui de eu aguentar mais. E aí a gente vai promover formas dessa pessoa voltar para um trabalho que adoece ela, para ela continuar adoecendo lá. Ah, né? Minha vida, não tenho tempo para ter o mínimo de lazer. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma técnica de respiração, de controle de ansiedade, para ver se você consegue controlar melhor essa ansiedade que é viver. Que a terapia ela é, né, processo e filhote de um modelo neoliberal de vida, de mundo, de social, que é o que a gente está inserido hoje, é um fato. Significa que ela é péssima, que ela não serve para nada? Não, porque nós estamos todos imersos nessa realidade. Então, entender que sim, ela é importante, que ela tem função, mas que a terapia ela não é transformação social, aí acho que isso é muito importante. É uma ferramenta, mas a terapia promove transformação social? Não, pelo menos no meu ponto de vista. Se alguém discordar, fique à vontade. Mas não, a terapia não promove transformação social, alivia sofrimento. Mais ou menos. E é isso que é muito importante. Não estou dizendo que não é muito importante, tem um papel social muito importante. Mas entender essa limitação é muito, na minha opinião, importante para a gente conseguir buscar isso de outras maneiras. Aí, via política pública, via transformação social real, né? Um voto e qualquer coisa nesse sentido. Mas achar que eu estou aqui no meu consultório sentada e que eu estou mudando o mundo, eu não estou, não. A gente pensar a história da psicologia, né? Ela surge a necessidade de estudar a relação do homem com o contexto que ele está quando nasce o indivíduo, né? Antes, época feudal, atrás, não existia psicologia porque não havia essa necessidade. As pessoas estavam em comunidade e o que se pensava sobre si dizia de algo da comunidade. Não que as pessoas lá não tivessem sofrimento, mas era um sofrimento que vinha de uma outra ordem. Quando você pega o indivíduo tendo que se responsabilizar pelas suas ações, tendo que desenvolver jeitos de lidar com a realidade, em que ele tenha que ser sozinho e dar conta de tudo, que é isso que de lá para cá vem sendo cobrado de nós, surge a necessidade de uma psicologia, de uma ciência que vai estudar esse homem para falar, vamos deixar esse homem ainda melhor, esse homem ainda mais individualizado, que ele saiba, ele mesmo, cuidar dos problemas dele, como se ele fosse fonte de todos os problemas que ele sente, como se tudo fosse individual, né? E aí, quando a gente pega, não, né? A gente é algo biológico, a gente é algo de história de vida individual e a gente tem uma parte nossa que é social, que diz esse meio que influencia a gente o tempo todo. Então, a psicologia acho que dá conta desse individual
Até para você conseguir ver, nossa, isso que eu sinto não é só meu. Eu não tenho que abraçar isso como sendo meu. Isso é fruto do que a sociedade está me cobrando aqui. E até conseguir ter esse olhar te coloca numa posição mais crítica de pensar, não, mas será que eu quero sofrer? Quero, né? Entre aspas, aí, sofrer por isso? Será que eu tenho que abraçar isso como sendo algo meu, individual, que eu tenho que trabalhar sozinho? Ou isso diz também do coletivo, né? O que eu tenho que resolver aqui como uma questão social mesmo. Sim, sim, concordo com ambas. Terapia clínica individual não move montanhas, quem move montanhas é o indivíduo, né? O indivíduo no sentido coletivo, né? Assim, a pessoa vai lá e faz. Assim. E pensando esse discurso neoliberal, né? É onde, mais uma vez, se coloca o indivíduo como o centro da solução dos problemas, centro de todo o problema, ele deve ser, toda questão deve ser solucionada pelo indivíduo, né? Que quando a gente fala de um discurso neoliberal, é porque é esse sistema que ele é feito moldado para isso, né? Porque assim ele liberta todo a, a, perdão, a, o dever do Estado em suprir essas questões, né? Em proporcionar uma qualidade de vida, em proporcionar saúde, acesso, educação, segurança, né? Então, não, se eu tô ansiosa, não, é porque são suas questões, não tem nada a ver com a falta de segurança pública que a gente tem. Não tem nada a ver com você ter medo de andar de ônibus, ter medo de andar na rua, ter medo de andar num carro de aplicativo, né? Então, ele assume este lugar, né? Acho que o Rodrigo mandou um comentário aqui, deixa eu ler para todos. Olha, ele coloca assim: além da terceirização, temos o risco da pessoa que faz terapia estar levando para a sessão uma abordagem das queixas que não expõe o real problema ao terapeuta. Difícil garantir a sinceridade da pessoa no processo terapêutico para com ela mesma. Se não houver plenitude por parte da pessoa no intuito de mudar e identificar os pontos de evolução, o processo terapêutico pode acabar sendo falho, exato. Né? Assim, o indivíduo também pode ter responsabilidade no processo. A terapia e o terapeuta serão ferramentas e facilitadores na jornada. Exato. Se eu não consigo acessar aquilo que realmente me toca, digamos assim, o meu calcanhar de Aquiles, bom, eu vou estar ali só chovendo no molhado. Não vai dar, não vai acontecer, né? O processo o processo da terapia, fazendo uma junção aqui do que a gente está falando, se a gente olha de uma forma, digamos assim, romantizada e idealizada, né, a gente tende muitas vezes a ir para essa ferramenta e esse discurso neoliberal, que é pensar a terapia só como um meio de consumo, só como algo que, nossa, mais uma vez uma coisa que eu vou pagar, eu vou consumir e vai me trazer felicidade, que é o que é dito, né? Mas se a gente também caminha para o outro extremo, onde não deve ser falado, não deve ser dito, não ajuda em nada, mas a gente vai para o tabu e estigmatização de novo. Então, tudo que eu gosto de pensar que aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, a gente deve pensar criticamente, mas principalmente aquilo que a gente gosta, a gente tem que pensar mais criticamente. Que a gente tem um hábito de neutralizar o que a gente gosta. E aí a gente deixa de questionar essas coisas que são questionáveis e cada vez que a gente abre mais para diálogo e pensa mais sobre isso, a gente encontra falhas, porque é isso, nada é tão redondinho, tão bonitinho, né? Então a gente essas discussões elas precisam ser feitas para pensar se a gente está pensando em uma coisa que é positiva, que pode ter um grande poder, né, de mudança, talvez individual, e quem sabe esses indivíduos promovam mudanças mais coletivas, né? Então eu preciso entender esses dois lados e, e pensando no
a terapia, além de trazer essas críticas à romantização, o que parte de nós, psicólogos, talvez, da nossa classe, que, na minha opinião, é algo importante a ser feito, é buscar formas de viabilizar, não por parte de nós, mas por cobranças dos órgãos que deveriam ser feitos, né? Parte de democratizar e tornar mais acessível cada vez mais essa terapia, esse acesso, né? Isso talvez sim seria uma mudança mais social, uma mudança mais plural. Eu gosto até de pensar naquela pirâmide de Maslow, não sei se vocês lembram. É um teórico da psicologia humanista, não lembro, da psicologia social. Ele monta uma pirâmide de necessidades humanas básicas, né? E aí ele coloca na base da pirâmide como sendo as coisas mais básicas para a gente ser feliz, de certa forma, e que está na ponta é a parte supérflua da coisa, né? E aí, se a gente. A base, ele coloca a fisiologia, então ter comida, sono, água, sexo, como base. No segundo, ele coloca, acho que segurança, que aí entra nessa parte, né, que a gente está falando, de políticas públicas e etc. E acima dessa, então você vai pensando, né, já está afunilando aqui a pirâmide. Acima dessa que vai estar autoconhecimento, autoestima, relações afetivas, eu acho que lá em cima que está a realização pessoal, tipo a pontinha da pirâmide. Então, assim, às vezes as pessoas começam pela realização pessoal, né? Como se isso fosse problema. Mas aí não olha na base da pirâmide e vê que está numa sociedade extremamente adoecedora, né? Que não tem políticas públicas que permitem que você respire ao longo do dia, né? Então, lembrar disso também é muito interessante. Pegando de novo a fala do Rodrigo, acho que ele tocou num ponto que a gente até tinha tocado antes, que ele falou se a pessoa não estiver sendo sincera. E essa coisa, né, de eu estou na terapia, mas não estou de fato fazendo terapia, né? Porque a terapia, na maioria dos casos, é aí 50 minutos por semana, 2 vezes na semana, em pouquíssimos casos, a maioria é 50 minutos ao longo de uma semana. Então, se você pensar, 50 minutos que você está conversando com uma pessoa, que você vai estar desenvolvendo ali ideias com ela, né? Você vai ter uma troca, uma relação com ela. O que muda, de fato, é o que você vai fazer no resto. Aqueles 50 minutinhos ali vai mudar um pedacinho para você ter mais ferramentas para você mudar o resto, para você sair dali e ficar pensando sobre isso, ficar pensando em... Então, se você vai na terapia e você não consegue nem ser sincero ali dentro, no sentido de nem se dispor a ser sincero, fica muito difícil de falar de psicólogo, né? De novo, a gente não vai fazer um milagre. A gente precisa, e aí eu vou até no comentário que a Mari deixou em seguida, a gente precisa estar numa relação terapêutica em que há uma confiança e que pode se trabalhar processos difíceis. Terapia nem sempre é gostosa. Quem quer sempre beijar o terapeuta, levar ele dentro do potinho, falar meu terapeuta é perfeito, só fala o que eu gosto. Gente, cuidado, às vezes o terapeuta vai ter que falar coisas que você não gosta, ele vai tocar em coisa que vai doer, ele vai te expor, vai te colocar contra a parede muitas vezes, vai te colocar num lugar incômodo, de ter que olhar o que você faz e falar, putz, sou eu, tô fazendo algumas coisas que tá me causando um certo mal aqui, né? Então, é importante ter essa relação terapêutica em que se permite essas coisas acontecerem. Exatamente. A terapia, ela promove muitas coisas boas. É muito difícil, muitas vezes. Ela criar um vínculo terapêutico não é fácil. Parece muito, é só ser empático, é só você ser legal. Não é. Não é mesmo, gente.
A gente passa uma vida sendo terapeutas para aprimorar esta e muitas outras habilidades. Eu gosto de lembrar quando eu fiz terapia um tempo, depois eu parei, depois eu voltei a fazer terapia, né? E aí quando eu voltei em outro profissional. Eu pensei, vai ser muito fácil isso, né? Afinal, já sou terapeuta há um tempo bom, né? Vai ser tranquilo. Gente, na hora que eu sentei na cadeira, eu suava tanto aqui nas costas, e a pessoa me perguntando coisas, eu falando, meu Deus, eu tenho que falar disso aqui agora? Então, assim, não, nem pra gente é fácil, né? Nem pra Imagina. gente é fácil. Não, gente, eu falo pra minha terapeuta, eu falo assim, olha, ela, e aí, como é que você tá? Como é que você tá pós-sessão e tal? Eu, olha, então, eu assim, eu tô no chão, você tá me dando bicuda, eu tô destruída, mas eu tô bem. Sabe? Eu tô ótima. Não é fácil, gente. Tem vezes que não é fácil, tem vezes que é assim, é bom demais. Mas é um bom que às vezes incomoda bastante, né? E por ser terapeuta, às vezes a nossa terapia é um pouco mais, digamos assim, mais complicada. Não sei se é complicada a palavra, mas é porque a gente tem mais habilidade, então a gente escorrega mais, assim, ó. E aí é difícil pegar essas coisas que a gente está tentando evitar. Então, assim, não somos um livro aberto, nem como terapeutas. A gente chega com a queixa, mas na hora que olha para ela, fala, que monstro feio. Então, assim, é difícil, sim, mas ela realmente promove mudanças individuais que nem sempre são o que é bom para todo mundo, porque a gente visa o nosso paciente, né? Então, talvez o seu relacionamento ele melhore ou piore muito, né? Então, quantos relacionamentos já não acabaram após a pessoa entrar em terapia? Eu tinha uma colega que ela era terapeuta de casal e ela falava assim: bom, as pessoas que vêm para terapia de casal, geralmente elas vêm para terminar o relacionamento. Olha que irônica, às vezes a gente vai procurando mantê-lo. Bom, mas eu não sou terapeuta de casal. Paula, Aquela, joguei essa bomba, mas não diz de mim, não. não Não sei pergunta, disso. não. Mandei sair correndo, assim. Mas eu admiro também, assim, quem atende casal e tudo mais, porque não é fácil, né? Realmente é um espaço bem desconfortável. E acho que você está falando de romantizar a terapia, eu fiquei pensando assim, também romantizam o terapeuta, né? E Olha aí eu só, acho que você tomou um ponto muito interessante, assim, dessa a imagem mídia, que é a terapia, do terapeuta, do perfeito, né? Do sem defeitos, que, enfim, tem relacionamentos sólidos e maravilhosos, e como se a gente tivesse que ocupar um espaço mesmo, assim, de perfeição. E até acho que isso até tá quebrando um pouco, assim, né? Mas de inacessível também, que você não sabe nada da pessoa, uma pessoa neutra, uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa que não se posicione de maneira nenhuma, quase um fantoche ali mesmo, assim, né? E bem acho lembrado. que também muito dessa ideia neoliberal de instrumentalização do outro, assim, que o outro me serve ali para alguma coisa, mas ele não pode ser nada, ele só tem que ser o que eu queira que ele seja. E aí, acho que essa ideia do terapeuta também está ali no processo da terapia, e acho que a terceira onda da análise do comportamento em especial, né, da FAP, também veio muito de encontro com isso, da relação terapêutica enquanto processo importante da terapia, caminha muito nesse sentido da gente desromantizar a figura do terapeuta. Sim, sim, não, bem, ponto muito importante. E além da gente romantizar o terapeuta como uma pessoa que não é humana, né? Como a Mariana falou ali, assim, né? Que não tem fortes emoções, que não tem conflitos, que não, enfim, não tem transtornos mentais, né? A mídia também romantiza no sentido, aliás, nem romantiza, erotiza os terapeutas. Se você coloca qualquer cena de filme, de série, onde tem ali a cena do terapeuta e do paciente, geralmente o terapeuta é aquele, assim, muito, hum, sabe, assim, aquela coisa, aquela incógnita meio, enfim. Isso é uma problemática que talvez o nosso Conselho Federal devia intervir, mas enfim. Né, a série Sessão de Terapia, né, inclusive.
Então, inclusive, muitas séries mostram casos entre relacionamentos entre paciente e terapeuta, coisa que é totalmente antiético, né? Enfim, muitas questões. Realmente, pensar que... terapeuta... Ai, desculpa, Bárbara, pode falar. Desculpa, pode falar. Eu acho que, até, não sei se vocês são do mundo do TikTok, né? Eu sou bastante, eu adoro. E aí, assim, eu fico vendo a representação de psicólogo até no TikTok em forma de piada, mas é péssima, assim. Ou é muito erotizado, né? Como isso, assim, ou muito idealizado também, porque igual a própria sessão de terapia eu ficava vendo assim, falando, gente, assim, que diálogos são esses? Porque assim, no consultório o diálogo não é tão profundo assim quanto parece lá, nossa, né? Aquela coisa envolvente. Ou então, por um outro lado, que também é muito sério, que é mercenário mesmo. Do TikTok, assim, que eu fico vendo, são duas trends lá, né? Uma do coisas que são melhor que terapia, tipo um sanduíche, um amigo, um não sei o quê, enfim, colocando a terapia num espaço que não é que ela tem que ocupar necessariamente, né? Não que um amigo e um sanduíche não tenham o seu valor, tem muito, só que a terapia ocupa outro espaço. E aí, o outro ponto também muito de piada é de mercenário mesmo, assim, terapeuta dentro desse espaço te cobra aí R$ 700, se paga, mas eu não tenho dinheiro, mas... E eu acho muito interessante esses estigmas, e acho que você descreveu, assim, que não tem nenhum tipo de regulamentação, né? Assim, pode ser do jeito que quiser. Sim, exatamente. O pessoal tá falando várias outras séries aqui que tem isso. Tem o Psy da HBO, In the Treatment... meu inglês é péssimo, gente, perdão. Mas... Bom, Mari, pode falar. Eu acho também... Como é que abaixa essa mão? Aí abaixo. Eu acho também que cai num lugar que... Como que eu posso dizer? Que o pessoal idealiza uma forma de se fazer terapia, ainda mais, né, com essa mídia falando é dessa forma, tal, e na prática é diferente, né? Na prática é muito mais real e fora que sempre jogam muito todas as nossas questões, todos os nossos problemas pessoais ali, como se fossem só nossos mesmo, né? O que o neoliberalismo faz. Tem uma frase que diz assim: a gente é onde a gente vive. Então, nosso meio, né, o meio social influencia muito nas nossas dores, né? Criam essas dores, muitas das vezes, né? Então, eu acho que a questão mais problemática é essa, de individualizar algo que nem sempre é totalmente só nosso, e também essa estigmatização de questões mentais, né? Esses dois lados, assim, que ainda é muito mal visto, a questão de transtornos mentais, de questões desse universo da mente mesmo. Né? Obrigada. Eu tinha outra coisa para falar, mas eu esqueci. Mas tudo bem. Se eu lembrar, eu ia falar. Eu acho que... E todas essas questões que vocês levantaram, né, sobre até a forma que a gente idealiza o terapeuta idealiza o terapeuta, no sentido de, muitas vezes, terapeutas se cobram, se criticam para serem esse personagem idealizado, esse personagem aí que o Vinícius falou, o analista herói, né, que fala, toda a sessão é tipo, nossa, que isso? Cara falou um negócio assim fantástico, fenomenal, uma super intervenção. Você fica, cara, eu tenho que ser assim. Minha sessão não foi assim, minha sessão hoje foi tipo normal. Então eu sou uma péssima terapeuta. Já vem esse lugar. Então os terapeutas sofrem muito com isso, se cobram muito, sendo que não é aquilo, gente, não é aquilo, não é aquilo. Eu acho que isso acontece até no universo da nutrição. Eu sou nutricionista e colocam muita gente num lugar que a gente só deve comer salada, a gente só deve fazer isso, não pode fazer aquilo, nesse, né, lugar da alimentação ali. E a gente é ser humano, né? A gente tem a cultura alimentar, enfim. Então, eu acho até importante, porque essas redes sociais idealizam muito tudo, né? Sempre um recorte, tudo ali cheio de filtro, de edição. É importante a gente mostrar, hey, a gente é uma pessoa também, a gente sofre com alimentação, sofre com questões mentais, enfim, tá tudo certo, né? Justamente para mostrar o real. Tanto a nutrição quanto a psicologia são uma ciência, né?
a gente pauta em uma teoria para fazer intervenções. Eu não tenho que dominar todas as teorias dentro da minha vida, no sentido de ser super analisada, ser perfeita. Eu nem sei o que é ser perfeita, né? Mas, assim, ter essa imagem da psicóloga que todo mundo idealiza, porque não é disso que se trata, senão seria conselho, né? Eu ia pegar a minha vida como base para te dizer o que fazer. E, assim, a terapia está muito longe disso. A terapia é pautada numa ciência em que, a partir do que você me traz, eu vou analisar isso e eu vou te devolver dentro de uma conversa. Que eu acho que cai um pouco também onde a nutrição está. Você não vai falar, olha, como eu tô comendo só ovo no meu café da manhã, tá na hora de você comer só ovo no teu café da manhã. Não, você tem uma ciência por trás que diz que é saudável, que não é, enfim. E para aquela pessoa, a partir daquela ciência, vai falar para ela o que ela tem que fazer, né? A adesão vai ser Isso, não é diferente. conselho, é Exato. trabalho, é muito diferente. E a construção de vida de cada um vai ser diferente, porque cada um tem uma interpretação diferente, vivências diferentes, até pode ser da mesma família ali, irmãos, mas a interpretação vai ser diferente daquelas mesmas vivências, né? Então não dá para... é isso que vai funcionar. Claro que de maneira geral a gente tem uma ciência, né, a TCC, aplicada à nutrição, por exemplo, que vai ajudar mais por esse caminho, mas nem todo mundo vai se adequar a esse caminho, né? Por isso que é interessante essas diferentes formas de terapia, e fora desse universo da terapia, existem possibilidades de diminuir o sofrimento. Não existe só a terapia, mas claro que a terapia, tudo de bom, contribui, né? Thaís, você levantou a mão? Oi, gente. Eu achei muito interessante isso que você trouxe dos terapeutas se cobrarem de ser esse terapeuta herói, né? Que toda sessão é um grande insight para o paciente e que ele consegue solucionar a vida do paciente, né? Eu ainda estou no estágio, então estou bem no início da minha prática clínica, mas eu percebi muito isso no meu início, bem no início mesmo, que gente, tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travadinha que você falou que no início do estágio... O que rolou? No início do estágio eu tive muito esse problema, né? De, às vezes, usar alguma técnica que no livro funcionou perfeitamente, por exemplo, uma reestruturação cognitiva, e aí o paciente é muito inflexível e deu super errada a sessão, sabe? Ou seguir um protocolo que deu super errado com a paciente, pegar um artigo, sei lá, a pessoa tem compulsão por compras, aí eu segui o protocolo do artigo e não, deu tudo errado, não foi assim. E aí, se cobrar sempre de, toda sessão tem que ter um insight, às vezes eu falava, a sessão foi assim, não foi legal, né? Foi um lixo, porque não teve nenhum insight nessa sessão. O que eu fiz nessa sessão? E a gente tem muito disso mesmo. Era isso que eu queria falar. Como se devesse ter insights, né? Tem sessão Obrigada, que vai rolar. Isso faz parte da terapia, né? Um processo de fazer terapia. Nem sempre vai ser, uau, super revelador, não. Mas faz parte. Alguma coisa boa vai sair dessa construção, né? Nem que seja o vínculo. Exatamente, isso que eu ia falar, o vínculo. Às vezes não teve insight nenhum, mas você falou sobre várias coisas que o paciente se interessa e tal, ele se sentiu mais confortável com você, adorou conversar com você, né? E o vínculo vai e fortalece. Cria essa relação de confiança, não é só de insights que tem a terapia, né? Perfeito, é isso, Thaís. Acho que a gente, como terapeuta, a gente convive por muito tempo com isso. E quando a gente tá na faculdade, meu Deus do céu, são tantas regras, são tantas coisas. O jeito que você veste e tudo mais, é uma loucura. Então, eu acho que é uma aprovação. Mas com o tempo a gente vai começando a entender que, além de intervenções fantásticas e fabulosas, tem muitas coisas mais importantes, como a escuta desse paciente, para você realmente. Aí sim, você realmente consegue talvez fazer uma intervenção bacana, né? Mas a gente está inseguro mesmo nesse momento, é muito parte desse processo. Gente, tá ficando um pouquinho tarde, eu vou pedir pra gente organizar, pra gente fechar a nossa discussão, que tá muito gostosa, inclusive, mas eu sei que todo mundo, né,
amanhã estamos aí de volta no nosso dia. Então, assim, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo até 9h30 da noite, ok? Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, o tempo é de vocês. E muito obrigada aos participantes, a Laura, a Bárbara, vocês foram incríveis. Eu acho que uma coisa, né? Eu sou terapeuta cognitivo comportamental. E como terapeuta cognitivo comportamental, as nossas sessões são estruturadas. Eu não sou muito rígida, assim, muito religiosa assim na minha abordagem, não, mas eu gosto de fazer resumos. Então, acho que uma forma de resumir o nosso encontro de hoje seria muito entender, né, olhar criticamente para a nossa profissão, para o nosso trabalho, ou para aquilo que a gente também está consumindo, né? Então, quem não é terapeuta, quem não é psicólogo, mas também está consumindo terapia, está consumindo esse assunto, pensar isso de forma crítica, não tentar idealizar aquela coisa de, nossa, isso vai resolver todos os meus problemas, não. Mas que terapia é uma coisa muito potente, é muito bom, sim, né? Então, assim, não sei, eu não acredito que todo mundo precisa de terapia, né? Acho, sim, que algumas pessoas têm muitos recursos ali, que elas podem, sim, conduzir os problemas da sua vida perfeitamente. Mas eu acredito que todas as pessoas poderiam se beneficiar de terapia se elas realmente estiverem dispostas, prontas para fazer, de fato, a terapia, né? Pensar a terapia como uma mercadoria também é uma coisa muito complicada, muito complexa, e que a gente vem caminhando nesse sentido, né? Então a gente vê anúncio de terapia R$ 20, enfim, não que seja não em relação ao valor, mas em relação a essa coisa muito assim, muito, muito produto, muito coisa de eu consumo e não eu participo, né? Além dos pontos que a gente também colocou aqui sobre o quanto ela pode ser poderosa realmente na nossa construção, né? O quanto ela pode mover a pessoa na direção daquilo que ela realmente valoriza, naquilo que realmente é importante na vida dela, né? Eu vejo vidas transformadas de fato. Não assim, uau, né? Assim, sair da água e fui pro vinho, mas de fato transformadas, né? Naquilo que é real. E adorei o nosso papo sobre essa idealização do terapeuta, a idealização da terapia, o quanto nós também sofremos do lado de cá, o quanto nós também temos dificuldade muitas vezes em engajar nos processos terapêuticos nossos mesmo, né? Em olhar para nossas feridas. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, um comentário totalmente aleatório, mil perdões. Mas algo que é muito muito tabu é as pessoas pensarem que por ter algum diagnóstico de transtorno mental não poderiam ser terapeutas. E aí, para a curiosidade, assim, tem uma terapia que é, assim, a gente chama de padrão ouro para alguns transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, que é a DBT, né? E a pessoa que fez essa terapia, assim, que elaborou, pensou essa terapia, ela tem transtorno de personalidade borderline. Então, vejam só. E é fodástica, né? Assim, apenas. Então, gente, mais uma vez, foi delicioso estar com vocês. Eu abro a palavra para vocês. E muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todo mundo que está aqui até agora, escutando a gente, participando principalmente. Achei muito gostosa a conversa. E estou tentando também resumir. Eu acho que é muito difícil dizer assim, exatamente o que é a terapia. Né? Você partiu desse ponto e eu acho que é um dos pontos mais difíceis, é responder o que é a terapia. Às vezes a gente vai responder o que é falando o que não é. E estou aqui pensando que isso vem por ser um processo muito individual. É uma relação em que você vai conversar. E o que você conversa lá dentro vai dizer muito do que você
tá levando, da relação que vocês vão construindo. Então, assim, é difícil dizer exatamente a terapia é isso e ponto. E se alguém que estiver aqui ainda tiver com muita dúvida do que é essa terapia, eu convido muito a experienciar o que é isso, né? Porque eu acho que só na experiência, enquanto um cliente, numa sessão, que você vai de fato começar a entender o que é isso que a gente está chamando de psicoterapia aqui. Então, acho que para fechar, eu queria lembrar muito que terapia é isso, é uma experiência mesmo dentro de uma relação com o outro. Isso. Bem fapiana. Gente, rapidão, não quero me delongar, mas além de ser, tem também o lugar de que a terapia é um trabalho, porque tem muita visão de que terapia, o pessoal dá conselho, coisa que não é verdade, né? Mas o pessoal vê muito assim, de fazer por amor, por conselho, mas a gente tem que lembrar também que é um trabalho difícil, um trabalho que suga ali energia, né, à disposição de vocês. Então, depois, para um próximo tema, talvez como sugestão, trabalhar essa coisa do trabalho da terapia, sabe? Né? Boa, Mari, obrigada. Gente, depois me lembrem de tirar fotos no final, por favor. Desculpa. Eu vou ser bem breve. Paulo, eu ficaria horas te ouvindo falar, porque eu sou tom de voz. Eu tenho um sério problema com tom de voz. Tem uns que eu gosto muito. O seu é maravilhoso de ouvir. Nossa, que E eu elogio queria gostoso. agradecer, eu queria agradecer a todo mundo. Acho que, como eu disse no começo, assim, eu sou uma realista esperançosa com a psicologia. Acho que entender os limites da psicologia e da psicoterapia, muito mais do que me desanimar com a psicologia, me anima muito, assim, de pensar do quanto dentro desses limites tem tanta coisa para ser construída, para ser trabalhada. Então, acho que a relação que a gente, né, nós profissionais desenvolvemos com a psicoterapia e a relação que os nossos clientes desenvolvem com ela também, é fluida e muda ao longo do tempo, assim. Então, acho que a gente entender isso e também estar disposta, como a Bárbara disse, a entrar nessa jornada que é a psicoterapia. Tanto para a gente, enquanto profissional, que nunca sabe quem vai entrar pela porta, que história que vai aparecer, mas também para o cliente, que eu entendo que é realmente um voto de confiança e tanto entrar na sala de alguém, abrir a vida, que é um aspecto muito particular, muito único, assim, muito pessoal, e colocar na mão de alguém essa responsabilidade. Entendo que esse já é um passo gigante. Então, espero que mesmo com as críticas, quem está por aqui continue animado em se interessar por psicologia. Ai, que lindo, gente. Bom, mais alguém gostaria de falar algo? Acho que eu posso encerrar, então. Ai, foi muito gostoso, de verdade. A gente teve vários problemas no início. Fiquei meio preocupada com isso. Mas como a coisa flui, né? Bom, quero convidar a todos e a todas para que a gente também se encontre no próximo mês, em setembro, como é um mês muito importante, né, em questões de divulgação, e políticas, né? Nós vamos falar sobre a questão do suicídio. Então, ficam todos convidados, né? A participação vão ser outros convidados, e a participação de vocês é importante. Muito obrigada por esse tempo de vida, essa troca. Foi muito gostoso, de verdade. Muito obrigada. Ah, deixa eu tirar foto. Então, calma. Eu vou tirar foto do celular, né? Depois que tá todo mundo acabado, fim de dia, sem make, cabelo pra cima, aquela coisa maravilhosa. Por aqui eu falo que a gente trabalha com a verdade. A gente trabalha com a verdade, com a honestidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo junto. Acho que vai dar, acho que vai dar. Então, sorriam. Pera, cadê você, Rodrigo Chimeno? Aí. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite a todos, boa semana a todas.